Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino, um programa dedicado a médicos que pretendem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, e se tornarem endocrinologistas. Toda semana nós temos conteúdo novo por aqui, abordando tudo que você precisa saber. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque tem muito conteúdo interessante para você que é médico e quer se tornar endocrinologista, mesmo que você não tenha feito residência médica. Bom, aqui nós discutimos os caminhos para que você se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é 3 coisas que você precisa saber para passar na prova de título de especialista em endocrinologia. Participe com a gente, mande seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas. A sua participação ela é muito importante para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de 3 coisas que você precisa saber para passar na prova do TIM. Mas espera aí, antes de mais nada, que prova é essa, né? Então, essa prova, a prova de título de especialista em endocrinologia, ela testa as habilidades do médico e verifica se ele está apto a receber o título de especialista. Quem é o médico que pode se submeter a essa prova? O médico que fez residência em endocrinologia, ele pode se inscrever e se submeter a essa prova, mas o médico que não fez residência também pode se inscrever. Basta que ele preencha os pré-requisitos que são colocados, né? Então, tempo de atuação prática em clínica médica e também em endocrinologia. Então, essa primeira informação é muito importante, porque tem muita gente que ainda pensa que prova de título de especialista é só para quem faz residência. Isso não é verdade, né? Então, se inscrever para a prova é possível sim para médicos que não fizeram residência ou especialização. Segunda coisa, então assim, se é esse o seu caminho, sim, e deixa eu só comentar sobre essa pequena diferença aí, né? Então, o que acontece? Quem é o médico que pode fazer a prova? O médico que fez residência ou especialização e o médico que não fez, desde que ele comprove a atuação prática, né, dentro de clínica médica, que é um pré-requisito para endocrinologia, e endocrinologia. E aí, o que acontece? Uma vez que você queira, né, se tornar especialista, se você fez residência ou especialização em um serviço credenciado pelo MEC, automaticamente você já tem um título de especialista conferido pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Já se você não fez residência, aí o que acontece? Para que você tenha o título de especialista, você vai precisar se submeter a essa prova, que na verdade é aplicada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, em nome da Associação Médica Brasileira, que é quem regulamenta, né, as normativas para a prova de título de especialista em todas as áreas. Então, assim, o médico que faz residência, se ele quiser, ele pode ter o título pelas 2 entidades. Pelo CFM, ele já recebe automaticamente. Se ele quiser o título pela SBEM, a Sociedade de Endócrino, aí ele vai precisar se submeter à prova. O médico que não fez residência, ele vai precisar necessariamente passar por esta prova para que ele tenha o título de especialista e possa atuar como endocrinologista. Bom, dito isso, então é o seguinte, se você pretende se tornar endocrinologista e você não fez a residência, então necessariamente você vai precisar fazer essa prova, a prova de título de especialista em endocrinologia, que a gente chama pela sigla de TIM. Se você
chegar a esse destino, que é obter o título, então, sinceramente, né, vai ser realmente importante você conhecer bem o terreno onde você pisa. É por isso que a gente está aqui hoje, porque eu vou te falar 3 coisas que você precisa saber para que, uma vez que você se inscreva para a prova, você tenha condições de ser aprovado e sair com o seu título nas mãos. Bom, a primeira coisa que é importante, a primeira dessas 3 coisas que eu quero te listar hoje, é sobre a anatomia da prova. Então, assim, é importante você saber, né, detalhes sobre como que funciona a prova. A prova acontece uma vez por ano, né, e ela é feita em 2 etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, e aliás, as 2 etapas são em dias consecutivos, é sábado e domingo. A primeira etapa, que acontece no sábado, é uma prova de múltipla escolha, que tem 100 questões abordando as várias sub-áreas da endocrinologia. E no domingo, no segundo dia, acontece a prova dissertativa, né, que é uma prova aberta, de casos clínicos. São 10 casos clínicos. E aí, como é que funciona isso? Funciona assim, todos os candidatos, eles fazem as 2 provas. Eles vão para a prova sábado e vão para a prova domingo. E aí, a primeira etapa, a do sábado, ela é eliminatória. Então, se o candidato não fizer 70% dessa prova, ele é eliminado. Então, precisa acertar 70 das 100 questões da prova para que a prova da segunda etapa seja corrigida. Então, todos os candidatos fazem as 2, mas só vai ter a sua segunda etapa corrigida o candidato que fizer pelo menos 70 questões na primeira etapa. E aí, para ser aprovado, também precisa acertar 70% da prova da segunda etapa, que é a prova de casos clínicos. Portanto, de 10 casos clínicos, a pessoa precisa acertar 70%, né? Vamos dizer assim, cada caso clínico tem mais de uma pergunta. Bom, dito isso, então você já sabe como é que funciona, né? Essa prova normalmente acontece no mês de maio e geralmente acontece em São Paulo. Isso é como vem acontecendo nos últimos anos, né? A SBEM se organizou para fazer a prova dessa forma anualmente. É lógico que esse ano, né, houve por conta da pandemia, etc e tal, a prova acabou sendo... o edital estava aberto e aí as inscrições ficaram suspensas. E aí foram retomadas agora entre julho e agosto, né? E aí o que aconteceu? A prova desse ano vai acontecer, né, fora de época, enfim, mas é por uma situação específica. Normalmente a prova acontece como eu falei. E aí, então, agora que você já sabe mais ou menos qual que é o desenho, né, da prova, vamos para a segunda coisa importante que você precisa saber se você quiser ser aprovado nela. Vamos falar sobre os temas da prova objetiva. Então, o que cai nessa prova, né? Então, a prova do TIM, ela tem um caráter mais clínico, né? O grande objetivo, lembrando que essa prova tem o intuito de testar as habilidades do médico como endocrinologista e ver se ele está apto, né, a receber o título de especialista. Então, a abordagem da prova, ela é muito com casos clínicos, né, que visam avaliar o raciocínio, né, e a aplicação de conhecimentos. Então, ao longo dessa prova de 100 questões, né, da primeira etapa, existem vários casos clínicos, existem várias questões que tentam averiguar, né, se o candidato ele tem um bom raciocínio clínico em endocrinologia, se ele, enfim, né, se ele consegue aplicar os conhecimentos teóricos
na abordagem dos pacientes. E aí a gente tem a seguinte distribuição. Então, primeira lição daqui, né? Antes de eu ir adiante, primeira lição olha, fazer uma abordagem de ficar decorando as coisas, né? Decorando os livros e as referências, não é uma boa abordagem. A probabilidade de você ser aprovado dessa forma cai muito, né? Então, assim, uma abordagem mais inteligente, uma forma de preparação mais inteligente, né, que realmente busque uma efetividade, né, de resultado de aprovação, vai ser uma técnica de preparação em que você realmente aprenda as coisas. Então, se você tiver os conhecimentos, né, bem consolidados, você desenvolve melhor essa habilidade do raciocínio clínico, e aí as suas chances de aprovação são muito maiores. Isso por conta do próprio caráter conceitual da prova, de como que a prova é elaborada. Além de que, dessa forma, você joga no seu time, né? Porque, na verdade, você realmente, ao se preparar para a prova, você está se preparando para realmente ser um bom endocrinologista, um bom profissional. Então, é duplamente eficiente, né? Uma preparação voltada para a aquisição realmente de habilidades. E aí, como que são essas questões? Essas questões são assim. Então, um outro aspecto importante relacionado aos temas é que a prova, ela distribui as sub-áreas da endocrinologia, de tal forma que, assim, se você sabe muito de diabetes, conhece bem tireoide, aí você fala, não, eu me garanto, eu vou lá. Olha, as chances de você ser aprovado, se você não tem uma boa preparação nas outras sub-áreas da endocrinologia, as suas chances caem muito também. Então, assim, como que é a prova? Olha só para você ter uma noção. Tem 15 questões de diabetes, outras 15 questões de tireoide, 5 questões de dislipidemia, 10 questões de obesidade. Aí você fala, olha, esses são os principais temas, né, da endocrinologia. A maioria dos pacientes, né, no atendimento, no dia a dia, a maioria dos pacientes vai ter doenças nessas sub-áreas. E aí você fala, bom, se a gente somar, olha, 15 da tireoide, mais 15 do diabetes, mais 10 da obesidade e 5 da dislipidemia, isso vai dar 45. Você precisa de acertar 70% da prova para você não ser eliminado. Então você vê que, assim, você precisa se preparar em relação às outras sub-áreas da endócrino. Então, a prova também tem 10 questões de neuroendocrinologia, ela tem outras 10 de adrenal, tem mais 10 questões de endocrinologia feminina e andrologia, outras 10 de osteometabolismo, né? Mais 10 de endocrinologia pediátrica e 5 questões de endocrinologia básica. Eu tenho que te dizer que a endocrinologia básica, ela não está só nessas 5 questões. E às vezes, dependendo da prova, às vezes pode ser até menos, às vezes tem 4, 3 questões sobre isso. Que são, assim, claramente sobre isso. Mas, na verdade, a endocrinologia básica, ela está inserida em toda a prova, porque os conceitos, né, e condições de defeitos genéticos, biologia molecular, eles fazem parte da endocrinologia moderna, né? Então eles estão invariavelmente presentes dentro da prova, dentro das várias sub-áreas, tá? Bom, então o que que acontece? Para você passar na prova, você vai ter que ter uma boa estratégia de preparação que abranja essas várias sub-áreas aí, porque para que você consiga, né, fazer os 70% da prova, ou seja, são 70% de acertos, né? Você tem que acertar 70, pelo menos, das 100 questões.
Então, uma abordagem mais inteligente seria de você ter uma preparação em todas essas sub-áreas. Olha só, a terceira coisa importante que você precisa saber é como que é o desenho da prova da segunda etapa. Por quê? Para você ser aprovado na prova, você precisa primeiro passar pela etapa eliminatória e depois você vai precisar acertar 70% da prova de casos clínicos. Então você também precisa conhecer direitinho esse terreno onde você vai pisar, né? Então, como é que funciona a prova de casos clínicos? São 10 casos clínicos. E, na verdade, a prova ela acaba tendo um caso de cada sub-área. Algumas vezes vai ter 2 casos de uma mesma sub-área. Porque se você contar, né, tireoide, diabetes, dislipidemia, obesidade, neuroendócrino, adrenal, gônadas, osteometabolismo e endocrinologia pediátrica, a gente tem 9, né? A endocrinologia básica não entraria nessa conta, né? Porque um caso clínico de endocrinologia básica não se aplica, né? Então, na verdade, é como eu falei, a endocrinologia básica ela está inserida, né, nas várias sub-áreas. Então, na prova de casos clínicos, a gente tem uma de cada, mais uma. Então, tem ano que são 2 questões relacionadas a osteometabolismo, por exemplo. Às vezes tem uma questão de hiperparatireoidismo e aí depois tem uma questão de osteoporose, por exemplo, né? Tem ano que tem 2 relacionadas a diabetes, né? Às vezes tem uma sobre abordagem do diabetes e tem uma outra questão sobre complicações crônicas. Às vezes tem 2 de tireoide, enfim. O fato é que pelo menos uma questão de todas as grandes sub-áreas da endocrinologia vai aparecer na prova. Então, o que acontece? Sabendo disso, você já sabe que você vai precisar provar que você tem habilidade de raciocinar diante de pacientes, né, com doenças endócrinas e que você é capaz, né, de elaborar diagnósticos, tratamentos, que você conhece, né, a fisiopatologia das doenças endócrinas de uma forma assim, de uma forma ampla e abrangente, né? Então a sua estratégia de preparação precisa levar tudo isso em consideração. Bom, para que isso tudo fique mais claro para você, eu quero te mostrar um exemplo prático. Vamos ver uma questão de prova do TIM, que já caiu em ano anterior. Olha só, essa é uma questão que caiu na prova do TIM de 2018, na prova da segunda etapa, né, a prova de casos clínicos. Era o caso número 3. É uma mulher de 28 anos que realiza uma tomografia computadorizada de abdômen, conforme aparece aqui na figura, para investigação de uma dor abdominal de moderada intensidade de início recente em região de mesogastro. E aqui a gente vê a imagem da tomografia que ela fez. E aí, o que é interessante notar é que essa tomografia, olha só, ela mostra aqui na adrenal esquerda uma imagem nodular. Então, como essa mulher jovem, né, ela foi fazer uma tomografia em busca de uma investigação de dor em mesogastro, e aí a tomografia mostra uma imagem na adrenal, isso configura o que a gente chama de incidentaloma adrenal, né? É uma lesão que foi descoberta incidentalmente, por acaso, quando a paciente foi fazer exame de imagem buscando outra coisa. Essa paciente nega estrias, ganho de peso, diabetes, hipertensão, hipotensão, vômitos, sinais de escurecimento da pele. De antecedentes, tem uma gestação aos 22 anos que resultou em um parto cesariano a termo. Apesar de não fazer contracepção,
ela não teve novas gestações. Os ciclos menstruais têm duração de 3 dias, um pequeno fluxo e intervalos variando entre 42 e 47 dias no último ano. O IMC é 22,3, a pressão 120/80 e o abdômen não tem alterações. E aí se pergunta, cite 3 exames que devem ser solicitados e justifique. Então veja, aqui era muito importante que você entendesse, né, que isso é um incidentaloma, era muito importante que você identificasse a lesão, né, lá na tomografia. E aí, uma vez que você tem um diagnóstico, né, de um incidentaloma adrenal, daí a pergunta é para saber o que você faz, né? Então, diante de um incidentaloma adrenal, a gente precisa responder 2 perguntas. Será que essa lesão é maligna? Será que essa lesão é autônoma em secreção hormonal, né? Será que ela é hiperfuncionante? Então, para responder a essas 2 perguntas, a gente vai precisar de ferramentas complementares. Então, para investigar sobre a possibilidade de malignidade, nós vamos precisar de uma tomografia específica, né? Uma tomografia de adrenais que possa mostrar com mais detalhes as características dessa lesão. Então seria uma tomografia de adrenais. E para a gente investigar a possibilidade de autonomia, de hipersecreção hormonal, então, como essa paciente não é hipertensa, né? Não tem história de hipocalemia, então essa situação dispensa a investigação para hiperaldosteronismo, certo? Agora, as outras 2 possibilidades, que seriam a síndrome de Cushing e o feocromocitoma, essas 2 a gente vai precisar investigar. Então, a gente precisaria de uma dosagem de metanefrinas, né, plasmáticas ou urinárias, para investigação de fel, e de um teste de supressão com dose baixa de dexametasona para investigar hipercortisolismo. A questão ainda te pede para citar 4 características na imagem que conduziriam à indicação de remoção cirúrgica. Ou seja, ele pede para você listar 4, né, características da imagem que trazem suspeita para malignidade, né, que são características que vão fazer com que o paciente deva ser operado por conta da possibilidade de malignidade. Então, olha, lá na tomografia, o tamanho da lesão, né, lesões acima de 4 a 6 centímetros, além de limites imprecisos, né, bordos irregulares, né, padrão de invasão de estruturas adjacentes, o washout do contraste também, né, então um tempo de clareamento do contraste ou de washout lento, e uma característica super importante, né, que eu deixei para falar por último, mas last but not least, que seria a intensidade, né? Então, uma atenuação pré-contraste acima de 10 unidades Hounsfield também seria um indicativo da possibilidade de malignidade, especialmente se for acima de 25 unidades Hounsfield. Bom, e por fim ele ainda pergunta, considerando que os exames venham normais, ou seja, considerando que você excluiu a possibilidade de malignidade e que você excluiu hipersecreção hormonal, qual seria a conduta mais apropriada? Então, se você excluiu malignidade e excluiu hipersecreção hormonal, é porque esse incidentaloma, na verdade, trata-se de um adenoma adrenal não secretor. E aí, qual é a conduta nesses casos? Olha, a conduta mais moderna é a expectante, quer dizer,
não há necessidade de fazer segmento, não há necessidade de fazer exames de imagens seriados, nem investigação seriada para hipersecreção hormonal. A avaliação com exame radiológico não vai ser necessária mais. Uma vez que você estabeleceu como benigno esse incidentaloma, ele não tem risco, né? Então não há necessidade de fazer acompanhamento radiológico. E em relação à hipersecreção hormonal, ela só vai precisar ser investigada futuramente caso o paciente apresente manifestações clínicas que possam sugerir. Portanto, não há necessidade de fazer acompanhamento seriado do paciente, nem com radiologia, nem com exames de laboratório, né? Então, como você pode ver, o que acontece? As questões, né, de casos clínicos, e a gente acabou vendo um exemplo disso, né, para que você tenha um bom retrato da imagem disso. As questões, elas vão inquirir, né, se você faz um bom raciocínio clínico, se você tem condições, né, de elaborar bem diagnósticos e condutas, né, então do início ao fim, né, então diagnóstico, tratamento, segmento, enfim. Então é assim que funciona a prova. E você conhecendo isso, conhecendo como que a prova funciona, isso te ajuda muito na preparação para a prova, e com isso você chegando mais bem preparado, as suas chances de aprovação, sem dúvida, são muito, muito maiores, né? Então hoje nós falamos sobre 3 coisas essenciais para você saber se você quiser ser aprovado na prova do TIM. E se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui. A sua participação ela é muito bem-vinda além de nos ajudar a construir, né, conteúdos cada vez mais relevantes e interessantes para você que quer se tornar endocrinologista, também é uma forma da gente interagir. Eu quero muito te conhecer, eu quero muito saber quem você é. E além disso, eu também quero te sugerir que compartilhe esse conteúdo se você tem algum colega, algum amigo, algum conhecido que também esteja querendo trilhar o caminho para a endocrinologia. Porque dessa forma a gente vai disseminando os conhecimentos e cada vez mais a gente vai trazendo uma medicina de melhor qualidade, uma endocrinologia com melhor atendimento para os pacientes de uma maneira geral, né? Que isso é o que vem, é o que resulta lá no final das contas, né? De tudo isso, de uma preparação para atuar na especialidade. O objetivo final é o de que a gente possa construir juntos, né, uma atuação na endocrinologia cada vez mais competente, que possa trazer mais saúde para todos nós. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Toda semana a gente tem episódio novo, então eu te espero e um grande abraço, até a próxima semana.